1 Reis capítulo 3, versículo 1. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, grife isso. Não sei como conduzir-me, grife isso também. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, depois de ti não o haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração, me ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmão, Salomão, ele foi suceder Davi, seu pai. E a Bíblia diz que o Senhor dá a Salomão a oportunidade de fazer um pedido. E a oportunidade não fez de Salomão um oportunista. Eu estava com a minha esposa e um cara me fechou assim no trânsito e pegou minha vaga. E aí olhou para mim e disse: meu filho, você viu isso aí? Eu disse: não só vi, como já hoje, acho que é a 5ª vez que faz isso comigo. Até Carlão estava comigo na hora. E eu, depois conversando com ela, eu disse: o problema das pessoas é o oportunismo. Elas acham que elas podem oportunamente ludibriar, enganar ou tomar aquilo que não é delas, aquilo que não faz parte delas. Se elas tiverem uma oportunidade, em vez de elas escolher o bem, escolhem o mal. Mas Salomão teve uma oportunidade de escolher, e ele escolheu o que era justo. A Bíblia diz que ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria, que lhe desse discernimento entre o bem e o mal. Amém? Isso é um traço, irmão, de alguém que quer realmente levar algo com Deus para frente. Alguém que pretende ter relacionamento com Deus. Porque o desvio ético, moral, espiritual que Davi cometeu nos seus dias fez com que Davi sofresse durante algum tempo, padecesse durante algum tempo as escoriações do seu pecado. Salomão, percebendo que o seu pai havia cometido um erro, mesmo vendo no seu pai um homem de Deus, ele disse: Senhor, eu quero andar como andou o meu pai, mas eu quero
Sabedoria. Porque o teu povo é grande. Eu quero discernir entre o que é certo e errado, para poder julgar a causa de todas as pessoas. Eu fico pensando no coração desse homem nessa hora. Por que que a Bíblia diz que ele amava o Senhor e andou nos preceitos de Davi? Não é que Davi fosse um cara perfeito, mas procurou viver em retidão. Se você analisar o Salmo de número 51, olha o que Davi diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Você sabe quando foi que Davi escreveu isso aqui? Assim que ele teve o seu pecado revelado pelo profeta Natã. Assim que ele caiu em desgraça com Batseba. E ele diz: e segundo a multidão das tuas benignidades, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Quem conhece as suas transgressões? E o meu pecado está sempre diante de mim. Não adianta a gente pensar que a gente vai ter relacionamento com Deus sem discernir entre o bem e o mal. Por isso que Salomão ele está dizendo: Senhor, eu quero discernir muito bem as coisas. Eu quero andar como Davi, meu pai, andou, discernindo, entendendo. Davi não só entendeu, como Davi escreveu sobre. E Davi diz no verso 4: pequei contra ti. Diga para o seu irmão assim, diga para Deus hoje: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo: Senhor, o que o Senhor fizer comigo é justo, porque eu errei. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer o que, pessoal? Grife aí: sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E ele diz no verso 10: cria em mim, diga para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Que coisa linda Davi escreveu, né? E ele diz: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, o quê? Os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te os daria. Não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios, diga para mim, sacrifícios agradáveis a Deus. Agora diga assim: quais são? São o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito. Isso Deus não desprezará. Amém? Então, Davi escreveu esse salmo aqui no momento da aflição, mas um salmo de renúncia ao pecado, um salmo em que ele passa para o seu filho, e ele passa para o povo de Israel o que é ser remido, o que é ser purificado. Da onde vem a purificação, da onde vem a remissão. Um salmo de renúncia ao pecado, um salmo de reconhecimento de pecado. Davi foi autor de muitos salmos, de muitos louvores a Deus. Nós cantamos alguns hinos de Davi sem percebermos que estamos cantando muitas vezes. Mas Davi, no auge
do seu pecado, ele percebe o tamanho da sua transgressão. E ele se volta para Deus. Sabe, irmão, pecar, todos pecam. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Davi também pecou. E você vai ver que esse homem que recebeu sabedoria, o filho de Davi, Salomão, aí em 1 Reis capítulo 11, ele também cai no pecado. Porque ele entra em prostituição com várias mulheres. Versículo 1 diz, ora, além da filha de Faraó, que era a mulher dele, que ele casou, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco. Por causa desse mau exemplo aqui de Salomão, o povo de Israel depois vai passar por um problema muito sério. Muito sério, irmãos. Na época de Esdras, o sacerdote, a casa cai, né? O negócio fica difícil. Porque o povo se misturou com muitas mulheres de outras nações e com muitos deuses dessas mulheres das outras nações. E um dia, o povo vendo que estava tudo em desgraça, disseram, olha, o que tu disseres para nós vamos fazer. E Deus fala ao coração de Esdras, Esdras se dobra ao chão, ele padece em ter que responder aquilo, mas ele tem que falar. E ele diz, olha, vocês vão despedir as mulheres e os filhos das mulheres com quem vocês se uniram, as quais são de outras nações e servem a outros deuses. E o povo teve que despedir aquelas mulheres e seus filhos. Você sabe, a mesma situação que Abraão teve que passar com Agar, teve que despedir Agar e Ismael. E naquele dia, quando Agar vai embora, eu sei que o coração de Abraão não estava bem. Afinal de contas, o filho dele estava indo embora com ela. Mas Deus conforta Agar e também conforta o pai Abraão. Tem que ser feito assim. Porque a minha linhagem é contigo e Sara. Amém? Irmãos, quando a gente não entende a nossa própria volição, a nossa inclinação, ela é torta, é tortuosa. Quando eu não percebo o desejo que está dentro de mim, se vem ou não de Deus, se é para o bem ou para o mal. Então eu começo a me voluntariar para o pecado. É incrível que tem pessoas que não entendem que vocação tanto pode ser para o certo como para o errado. Você vai ver pessoas dizendo que são exímias em fazer o bem ao próximo, em pregar o evangelho, em fazer coisas boas, mas você vai ver pessoas que têm prazer em fazer o que é mal, em matar, em roubar, em destruir, pessoas que estudam para destruir outras pessoas. Você vai ver, e o nome disso no meio jurídico é ato doloso. São coisas que são fabricadas antes de serem executadas. E o homem carrega consigo o dolo, a culpa, o desejo, a volição para o erro. Por isso que Salomão, entendido como era, percebeu a sua necessidade íntima de ter de Deus sabedoria, de ter de Deus inteligência, conhecimento, para discernir as coisas. Nós podemos dizer que Salomão caiu nessa prostituição à toa? Não, ele caiu sabendo. E olha o que acontece, veja aí no verso 2. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Foi isso que ele ganhou, com tanta prostituição, com tanta iniquidade. Irmão, ninguém entra num caminho tortuoso sem saber. Davi falou, eu conheço bem o meu pecado. Eu entendo bem a minha transgressão, eu sei onde eu estou, eu sei o que eu estou fazendo. Mas sabe por que Davi disse isso? Porque Davi, ele ocultou o seu pecado. Veja aí no Salmo 32. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo o espírito não há dolo.
Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e as minhas iniquidades não mais ocultei. Amém? Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, ele dá um conselho: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Quem crê que hoje é o dia? Irmão, Salomão percebe no seu pai esse espírito de renúncia ao pecado. Ele percebe que seu pai sofreu muito por causa disso. Ele diz: Senhor, eu quero entender as coisas, eu quero entender o bem e o mal, eu quero perceber tudo. Mas sabe, às vezes a gente pensa que conhecer a Bíblia resolve, que ter discernimento das coisas apenas resolve. Mas olha o que a Bíblia diz: guarda sobre tudo que tu tem que guardar, guarda o quê? O teu coração. Irmão, se você não guardar o seu coração, você vai vocacionar-se para o pecado, para o mundo. O mundo te atrai como um imã. Nós somos transgressores desde o dia em que Adão pecou no Éden. Caminhamos em meio à transgressão, e Davi fala: sou um homem pecador, nasci na iniquidade. O profeta Isaías diz: sou um homem impuro e de impuros lábios, e habito no meio de um povo que pratica iniquidade. Então, nós não podemos conceber uma visão virtuosa da raça humana, porque todos vivem no pecado. E o problema, amados, é que nós temos a mania de acharmos que vamos conseguir julgar a nós mesmos ou ao próximo, quando na verdade Jesus falou que quem nos julgará é a própria palavra de Deus. Nós temos que estar preparados para esse dia. Nós temos que estar preparados para o juízo de Deus, para o dia em que o Senhor vai cobrar de nós uma atitude mais honesta de tudo aquilo que Ele nos deixou para fazer. Amém ou não amém? Abra, por favor, em Romanos 2. Enquanto você abre, imagine bem o que pode derrubar um homem cheio de sabedoria como foi Sansão, ou como foi Salomão. Imagine o que pôde derrubar isso, um homem desse. O que fez esse homem se desvirtuar, tendo ele inteligência, sabedoria e discernimento de Deus. A mesmíssima coisa que acontece com cada um de nós. A ausência de uma liderança espiritual é uma coisa basilar. Diga: ausência de uma liderança espiritual. Já eu falo sobre isso. Grifa aí, diz para o irmão: ausência, hein, irmão? Romanos 2, quem abriu? Posso ler? Então vamos ler aqui essa tradução, vamos lá. Romanos 2. Portanto, és inexcusável ao homem qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Então, se você julgar o outro, você não tem desculpa, porque Deus vai te cobrar. Uma vez que você está emitindo juízo de valores ao outro, Deus te julgará pelos mesmos juízos que você pratica com o outro. Pois tu que julgas, praticas o mesmo. Alguém aqui não peca? Alguém aqui não erra? Alguém aqui pode jogar pedra no seu irmão? Então, se nenhum de nós podemos lançar a pedra, não somos capazes de julgar ninguém. Amém? E ele diz: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então, cuidado, irmão, para você não entrar num espírito de juízo sobre os teus irmãos, sobre a tua casa.
Eu já vi muitos casos de maridos que têm assim um ciúme horrível de sua esposa, mas é assim uma coisa que a mulher não pode botar o dedo fora de casa. E aí eu chamo o cidadão para conversar. Eu digo: meu irmão, qual é o medo que você tem? E eu falo tranquilo, porque eu não tenho ciúme da minha esposa. Qual o medo que você tem? Ah, eu acho que ela está me traindo, ou que ela quer me trair. Eu disse: amado, me diz uma coisa, tu já traiu tua esposa? Pastor, o senhor sabe, eu sou homem. Não estou perguntando se tu é homem. Quero saber se tu já traiu tua mulher, macho. Aí ele diz assim: sabe aquela cara de sem vergonha, de safado? Todo homem faz isso. Eu disse: então nós estamos discordando nisso, porque eu sou homem e não faço. Eu não traio minha esposa. E aí? Então o teu mau caratismo te leva a julgar a tua mulher pelo próprio conceito que tu tem de ti mesmo. Tu que julga o outro e pratica, vai ser julgado por Deus. Irmãos, quantos casamentos não teriam se desfeito, quantos relacionamentos não teriam se acabado, se houvesse confiança? Mas as pessoas, elas são tão injuriosas, elas querem julgar o outro por causa do seu próprio coração. Abra, por favor, Romanos 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é o Senhor para o firmar. Um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos de quem? Somos do Senhor. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém, amados? Então nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Corre aí comigo, por favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 31 diz: mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Então, tem gente que tem medo de ser julgado por Deus, mas é para que você não seja condenado junto com o mundo. Mas se você julgasse a si mesmo, não seria condenado. Em vez de você julgar o outro, julgue-se a si mesmo. Olhe para dentro de si. Em vez de você julgar sua esposa, seu marido, olhe para você. E aí, amados, Salomão, ele pede discernimento a Deus, ele pede entendimento a Deus, ele pede sabedoria a Deus, porque ele já tinha visto o passado e ele tinha dito: eu não quero me desvencilhar de Deus. Mas as coisas acontecem assim. As coisas vão acontecendo porque a gente perde o foco. Uma liderança espiritual poderia ter feito uma grande diferença na vida de Salomão. Davi, logo no início da sua carreira, ele teve o profeta Samuel, que depois morreu. Mas ele teve um período com Samuel para entender as coisas de Deus, para ser ungido por Deus, para ser abençoado por Deus. Salomão deveria ter buscado mais o Senhor naquelas horas, por não ter uma liderança talvez mais eficaz na vida dele. Coisa que muitos não gostam, né? Uma liderança eficaz, uma liderança que segura as rédeas, que puxa na hora certa, que só solta quando é devido. Tem gente que diz: não, eu quero uma igreja bem liberal. Eu quero uma igreja que me deixe à vontade, que o pastor não fique me cobrando nada. Amado, Salomão foi por um caminho tortuoso, porque apesar de tudo que ele tinha recebido de Deus, ele não tinha essa liderança.
E é uma coisa tão certa que lá no Êxodo, abra aí capítulo 32, você vai ver que o povo se desviou porque não tinha uma liderança. Sabe o bezerro de ouro? O povo não tinha mais Moisés no meio deles. Moisés tinha subido para o monte, 40 dias no monte, e o povo disse: esse homem morreu. Como é que uma pessoa passa 40 dias no Sinai? Como é que uma pessoa passa 40 dias no monte sem comer e sem beber? Talvez até tendo que beber, mas o que comer eu acho que ele não tinha mais não. Porque comida estraga e acaba. E era muito tempo, irmão. E o homem era velho. E o monte era alto. E o tempo era muito grande. Então todos pensaram, esse tal Moisés morreu. Eles não tinham mais liderança. E quem perde uma liderança eficaz, quem perde o exercício, diga, quem perde o exercício de uma liderança eficaz, de uma liderança eficiente, perde a noção da sua comunhão com Deus. Aquilo que a gente mais tem preconceito, aquilo que a gente mais busca não ter, é o que é mais notório e o que mais preciso é para a nossa vida cristã. Tem filho que reclama que o pai e a mãe puxam a orelha, que o pai e a mãe cobram, que o pai e a mãe mandam estudar, que o pai isso, que aquilo, que não deixa ir para todo canto. Irmão, isso é muito importante para que você cresça como um verdadeiro cristão. Olha como a nossa sociedade está perdida. Pais e mães liberais. Filhos que se prostituem dentro de casa, né? Os filhos que entram em ideologia de gênero aí. Homem com homem, mulher com mulher. Lá em Romanos fala que cometendo torpeza, né? Imagina isso. Esse modernismo na educação, que até quer avassalar os colégios, né? Os colégios querem ensinar sexo explícito para as crianças. Imagina isso, irmão. Imagina isso. Eu sou de uma época que a gente não via nada, nem TV. A gente não via ninguém assim, ninguém pelado, coisa nenhuma. A gente abria a televisão até certa hora, depois que acabava o pica-pau, meu amigo, esse programa não pode ser visto por menores de tantos anos. Lembra disso? Quem lembra? Isso é um negocinho, tipo um diploma branco assim na televisão. Lembra daquele negócio? Como era o nome? Censura. Este programa é censurado para menores. A mamãe dizia logo, dormir. Chega que dava uma coisa, eu queria ficar acordado, porque eu nunca gostei de dormir cedo. E ela dizia, dormir. Não é para você não. E a gente cresceu tendo essa liderança eficaz. A diferença de ser eficiente e eficaz é muito grande. O eficiente, ele faz bem o que faz. O eficaz sabe o que está fazendo. A minha mãe, ela foi muito eficaz. Ela sabia o que tinha que fazer. Meu pai sabia o que tinha que fazer. E fez com eficiência, porque nós nos tornamos cristãos. Qual é a perspectiva que os crentes hoje têm de seus filhos serem imitadores de Cristo? Qual é a perspectiva, irmão? Você quer ter filho? Aí você diz assim, rapaz, eu, sinceramente, hoje está complicado botar filho no mundo. Quem concorda? E por quê? Porque as pessoas precisam dessa liderança que Salomão precisou muito, mas não buscou. Ele até tinha gente lá de Deus, mas ele não buscou. E a segunda coisa, más associações. Você vai ver que ele se associou com mulheres de várias nações. Quando a gente começa a ter amizade com o mundo, a gente se torna inimigo de Deus. Isso é um passo para o desvio. Ah, mas fulano é meu amigo. Amigo, meu irmão. Amigo meu é quem me leva para o céu. Amigo meu é quem me edifica, não quem me destrói. Rapaz, vamos ali conversar um pouquinho, aí leva para um bar. Isso é lá amizade, meu filho. Nós temos que ter um conceito melhor, uma formatação melhor do que seja amizade para nós. Salomão começou a dividir o seu tempo com quem não devia. E quem com porco se junta, farelos vai comer. Olha o filho pródigo. Se misturou. No final ele estava lá comendo as bolotas dos porcos. Terceira coisa. Abra aí em 2 Crônicas, no capítulo 25, verso 2, fala do rei Amazias.
Quando ele começou, a Bíblia diz, no verso 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. No versículo de número 14, olha a queda do cara. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo, ele tinha tido êxito no trabalho dele. É um problema de muito crente. Pede prosperidade a Deus, pede bênção para Deus. Quando Deus abençoa, quando Deus abre porta, ele não sabe conviver com a bênção. Quando começa o bolso dar uma enxadazinha de dinheiro, ele começa a querer se desviar para tomar cachaça. Sim ou não? Não se segura quieto na bênção. Não consegue andar na luz como o Senhor na luz está. E aí o rei Amazias está em vitória, em vez dele voltar mais crente, mais fervoroso, mais observador de Deus, ele volta desviado. Então eu fico preocupado com um crente que busca a vitória o tempo todo. Irmão, de vez em quando, vê se tu busca uma derrota também. Ai, pastor, eu tenho pavor à derrota. Eu não nasci para derrota, eu não sei o que para derrota, porque quem está com Jesus está com tudo, e com não sei o que. Oh, meu irmão, para com isso. Jargão gospel. Quer uma boa para você entender? A Bíblia diz que a sabedoria repousa na casa do luto e não na casa das festas. Porque lá na casa do luto a gente pensa, a gente senta, a gente baixa a cabeça, a gente fica pensando, o que aconteceu, o que foi que eu fiz? Por que fulano morreu? Por que eu não preguei para ele? Na casa da festa é só diversão, ninguém para pensar. Então, essa igreja que busca festa, o culto tem que ser uma festa, o culto tem que ser divertido, tem que ser, sabe, chacoalhado. Querido, quem busca sabedoria, conhecimento, inteligência, quem busca entendimento, discernimento espiritual, não pode estar gritando, pulando e sacudindo. Tem que estar dobrando o joelho e ouvindo o Senhor. É em contrição que nós aprendemos. É em profundo pesar que nós entendemos as coisas. É quando eu estou pesando mesmo, cada ato meu, é que eu consigo perceber quem eu sou e digo, miserável homem que sou. Salomão recebeu tudo o que recebeu, mas ele não sabia ainda quem era, até o dia que no capítulo 11, Deus puxa o véu, puxa a máscara, e diz, agora Salomão, você não vai ter mais longevidade no teu reino, você não vai mais como Davi, como eu fui com Davi, eu não serei mais contigo, teu reino vai acabar, mas não de todo, vou deixar o teu reino continuar só ali, sabe, aqui pertinho, aqui em Judá, mas o resto você vai perder, não nos teus dias, mas nos dias dos teus filhos, você vai perder. Sabe por que você vai perder? Porque você perdeu quando você deixou de me servir lá atrás. Talvez você diga assim, pastor, isso foi terrível. Foi não, foi isso que salvou a alma de Salomão. Foi isso que fez Salomão parar e pensar. Foi esse puxão de orelha de Deus que fez Salomão, eu creio, escrever vários provérbios que hoje servem de ensino para nós. Porque Salomão foi entendendo tanta coisa. Ele diz em um dos seus provérbios, vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ele percebeu quão vaidoso ele era. A sua vaidade fê-lo fazer tantas coisas ruins diante de Deus. Sabe uma coisa que a gente não pode viver? A gente não pode achar que o êxito que a gente está tendo no trabalho ou em qualquer área da nossa vida pode nos afastar de Deus. Nós temos que ser mais gratos com Deus em tudo que Ele nos dá, em tudo que Ele faz conosco. Amém? Terceira coisa é a pouca profundidade. Sabe que evangelho é esse? Tão raso, que qualquer coisa você diz, vou largar tudo. Sim ou não? É um evangelho tão raso que hoje o marido largar a esposa é a coisa mais fácil do mundo. É um evangelho tão raso, irmão, que você sair de uma igreja é muito fácil. Que você deixar de ler a Bíblia é muito fácil, deixar de orar é muito fácil, deixar de buscar Deus.
basta você se sentir acuado. Estes crentes são aqueles que Lucas, Jesus falando uma parábola das sementes, lá no verso 13 do capítulo 8, ele diz: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Quem entendeu isso? Quem já se desviou em horas de provações? Não é? Sim? Quem já sentiu que já estava com o pé fora? Aí vem alguém e diz assim, me dá a mão. Ei, volta. O nome desse cara é chamado pastor da ovelha. Quem assistia aquele filmezinho que tinha uma ovelhinha, que ela gritava, é o lobo, e o pastor vinha lá e pegava com um cajadozinho o lobo, né? E puxava o lobo das ovelhas e botava a ovelha para dentro do pasto. O pastor fica toda hora chamando a ovelha para voltar para o pasto. Já notou isso? Hoje a gente tem mais trabalho para chamar vocês para a igreja do que para trazer gente de fora. Não é? A gente precisa multiplicar o pasto, multiplicar as ovelhas. Até estou pensando em pegar a receita de Jacó, né, para multiplicar lá. Porque, irmão, é tão difícil. É tão difícil a gente multiplicar as ovelhas, porque toda hora as ovelhas querem deixar o pasto, quando na verdade elas deviam encher o pasto de filhos e filhas. Nunca ouvi um pastor gerar uma ovelha, vocês já viram? Um dia que vocês virem isso, vocês me avisam que eu vou lá, porque eu quero gravar, filmar esse negócio. Um homem gerando um bicho. Pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Mas é um bicho difícil, né? Porque eu conheço o que é criar ovelha, irmão. Já vi muitas criações de ovelha. E sabe o que é que elas fazem? Quando o pastor, ele dá um grito, elas correm para onde ele está. Elas seguem o pastor. Ovelha que é ovelha, anda bem pertinho do pastor. Mas tem aí alguém que diz assim, eu sou ovelha, mas parece um bode, porque só quer andar distante. Ah, querido. Desvio, diga desvio. Se dá porque o teu evangelho é raso. E evangelho raso desvia qualquer um. Outra coisa, é uma vida vazia. Se você não se ocupa das coisas de Deus, e eu digo isso porque eu fui 10 anos solteiro antes sou pastor solteiro antes de me casar com a minha esposa, que hoje eu sou casado há 14 anos. Naqueles 10 anos eu sofri as maiores tentações e provações que um ser humano pode sofrer. Porque em cima do altar, pregando o evangelho, expulsando demônio, curando enfermo, meu irmão, o diabo era toda hora tentando me derrubar do altar. Eu não conto as vezes que eu tive, sabe, chegava bilhetinho para mim, telefone fonado, na época tinha um negócio de telefone fonado, né? E eu só tá amarrado em nome de vai para lá, bicho velho, Satanás do clube. Mas Deus sabe o que eu passei durante 10 anos. O celibato que eu tive que declarar durante 10 anos. E eu me declarei 10 anos celibatário porque eu tinha um alvo maior que é Cristo. Um chamado e uma vocação na qual eu me inclinei espiritualmente para ser obediente ao meu Deus. Sabe, tem gente que quer adorar o Senhor com a própria vida. Não é só de boca, não. Tem gente que quer se doar ao Senhor de todo o seu coração mesmo. Aí você diz, esse cara não é homem, como é que esse cara aguenta ficar sem mulher? Ele tem nele uma lei que é mais forte e que habita nele, a lei do Espírito e da vida. Foi isso que Paulo fez, irmão. Ele vivenciou essa realidade. Eu vivenciei 10 anos, eu sei o que é ser pastor solteiro. Eu estava dizendo para o irmão aqui da igreja que naqueles 10 anos eu acho que eu era muito mais crente, mas muito mais crente do que eu sou hoje. Verdade. Porque, olha, hoje, como eu sou casado, eu já não tenho tantos os problemas que eu tinha naquela época. E quando você não tem tantos os problemas na área pessoal, você se acomoda. E naquela época não, eu acordava já dizendo glória a Deus e falando em língua, meu amigo. 5 horas da manhã, eu estava em cima do meu carro para chegar às 6 horas numa rádio, pregar o evangelho 6 da manhã. Pregava de 6 às 7, pregava de meio-dia às 2, pregava de 6 às 7 da noite antes de chegar na igreja, pregava de 10 à meia-noite depois do culto. Eu tinha 4 programas de rádio no dia.
4. E eu pregava no culto das 3 da tarde, aqui na Cristo Salva, tinha culto 3 da tarde na época. Eu pregava 3 da tarde, tinha um culto também de meio-dia. Só que eu estava no rádio, aí um irmão pregava para mim. E eu tinha culto todo dia à noite, todo dia tinha culto. Pergunta assim, por quê, pastor? Pergunta. Bem alto. Porque eu tinha que fugir da mulher de Potifar. E eu era um José. O cão tentando agarrar minhas roupas, sabe? E eu correndo do cão o tempo todo. E não tem coisa melhor para você fazer do que a obra. Se lançar na obra. Então quem quer não se desviar, não pode ter uma vida vazia. Preencha todos os espaços. Preencha sua mente. Cabe sim aquele pensamento, mente vazia, celeiro do diabo, é verdade. Você não tem o que pensar, não tem Bíblia, não tem oração, não tem nada, vai pensar bobagem. Né? E aí vem a cegueira espiritual, que é outra coisa que desvia muita gente. As pessoas vão à igreja, mas elas não conseguem enxergar o que Deus quer na vida delas. Por mais que a gente fale, as pessoas muitas vezes elas resvalam o ensinamento profundo de Deus por não quererem entender as coisas do Espírito. Então, veja o que diz aqui em João 6, versículo 63. Abra aí comigo. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. O Espírito é que vivifica. A carne, essa coisinha que você dá tanto valor, não serve para nada. Vamos ler de novo esse texto? O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. Quem entende isso? Com profundidade. E olha o que ele diz. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Alguns, porém, de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Sabe, depois que eu li isso aqui, eu fiquei pensando que eu não sou o que os outros falam que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Porque o servo nunca vai ser maior do que o seu Senhor. E Jesus foi abandonado. Jesus foi abandonado por homens cegos. Lá em 2 Timóteo 4, verso 10, Paulo falando a Timóteo, ele diz, Timóteo, Demas me abandonou, amando o presente século. Demas abandonou, porque amou o mundo, mais do que a Deus e a obra. E ele disse, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Então houveram pessoas que se afastaram de Paulo também. Como de Jesus, Paulo também sofreu o abandono. De pessoas que se desviaram, que se afastaram. Sexta-feira eu perguntei isso aqui. Tem rótulo aí na tua camisa? Tem etiqueta? E nela diz o tempo de validade, você sabia não? Diz quando ela foi fabricada. Esse tecido tem uma validade. Eu quero dizer para você que quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, a validade é eterna. Agora eu pergunto, quanto tempo está aí no teu coração a validade do Evangelho? Por quanto tempo você vai resistir às tentações e o mundo? Quanto tempo mais você vai deixar bebida, droga, prostituição, impureza, lascívia, idolatria e etc. Durante quanto tempo você vai resistir o mal? Eu estou há 40 e tantos anos resistindo, porque eu quero ir para o céu. Sabe a roupa que eu estou vestido? Não é essa não. Essa daqui tem validade. Daqui 2, 3 anos esse tecido não pode ser mais usado. E se eu quiser colocar alguma coisa nele, vai esgaçar, porque um remendo novo, num pano velho, esgaça. Você sabe qual é o meu revestimento? É Cristo. Gálatas fala sobre isso.
No capítulo 3, diz que nós temos que nos revestir de Cristo. Se eu não sou revestido de Cristo, eu não sou nova criatura, eu não sou filho de Deus. Porque quando nós somos filhos de Deus, diga para o seu irmão, quando nós somos filhos de Deus, nós somos abertos para receber a palavra de Deus. Sabe, irmão, quando você abre uma televisão, você liga lá a televisão, você fica ali ligado, a pessoa fala com você, você nem ouve. Alguém diz, desliga esse negócio aí para ver se eu converso contigo. Você diz, não, agora eu não quero conversa não, agora eu estou assistindo minha televisão. Tu imagina um cristão vitorioso, um filho de Deus, é aquele que abre a janela do coração para receber a Deus. As janelas estão abertas para receber a bênção do Senhor, para receber a graça, a palavra, o ensino, a sabedoria, o entendimento. Salomão recebeu de braços abertos, de janela aberta, de coração aberto, mas depois ele fechou essa janela. Um filho de Deus tem disposição e ele é quebrantado pelo conhecimento do próprio pecado que ele pratica. Um filho de Deus, ele é fiel. Ele não admite a infidelidade. Ele não admite a inconstância, a insensatez. E o filho de Deus, ele é puro no amor que declara. Sabe, irmãos, a gente não pode desvencilhar dessa realidade. O motivo de muita gente quebrar a cara na questão do sentimento é que elas procuram pessoas que não são puras no amor que declaram. Sabe, eu aconselho você a sempre buscar um amor puro. E o amor puro está lá em 1 Coríntios, fala sobre ele dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Não é soberbo, não é inconveniente. Esse amor puro, ele não suspeita mal. Esse amor puro, ele é sacrificial. Olha, eu não sei cozinhar, não sei passar, não sei isso, não sei aquilo, mas eu vou casar e vou fazer tudo para o meu marido. Olha, eu nunca trabalhei, sempre fui sustentado pelos meus pais, mas eu vou me casar e eu vou trabalhar para sustentar minha esposa. E quando vem os filhos, o cara diz, tudo que é meu é deles, porque eu vou trabalhar para eles, para minha família. Você se volta para um amor puro, uma declaração de um amor puro. Amém? Diga assim, quando eu sou filho de Deus, eu tenho sinceridade ao me aproximar de Deus. Abre em Hebreus 10, vamos terminar com isso. Ninguém, nem Salomão, nem Davi, ninguém mesmo, irmão, consegue se aproximar de Deus sem isso aqui. Porque o pecado, ele mancha o homem, ele deixa o homem infeliz, ele afasta o homem da presença de Deus. O pecado, ele tira a nossa paz interior, sim ou não? Ele escandaliza a nossa família, a nossa igreja, escandaliza. Ele nos escandaliza. Sabe, quando eu, como Davi, compreendi o meu pecado e a minha transgressão, eu fui escandalizado por mim mesmo. Eu passei a não confiar mais em mim. Alguém confia em si mesmo aí? Você confia em você? Eu não. Eu não me confio. Eu não me dou confiança. Sabe por que eu não me dou confiança? Porque eu já me peguei fazendo coisas, falando coisas que eu disse que eu jamais faria. Então eu sou um miserável pecador. Sabe o que é que eu tenho que fazer? Vigiar e orar para não cair em tentação. Pastor, fulano é um bom caráter. Mas isso não quer dizer que ele não possa cair. Sabe, eu não estou aqui, eu tenho que julgar a mim mesmo. E eu queria que cada um agora pensasse em si mesmo. Olhasse para si mesmo. Uma das coisas que a gente faz só uma vez por mês, quando a gente vai entregar ceia, né? Examine-se o homem a si mesmo. Mas se você se examinar todo dia, você vai encontrar em você coisas que são escabrosas, que você vai se escandalizar em dizer, mas eu? Como é que eu...
como que eu digo que eu sou cristão? Eu sou tão egoísta, eu passei por uma pessoa e não ajudei ela. Eu tive um dia de oportunidades para pregar o evangelho e não preguei. Como que eu digo que eu sou cristão quando eu vejo pessoas com fome e não estendo a mão? Quando a gente lê aquela passagem lá do samaritano, a gente diz, olha aí, passou um, passou outro, ninguém deu atenção àquele pobre que estava lá no chão, mas veio um samaritano e deu, o bom samaritano deu, né? Aí você olha para aquilo ali e julga os outros dois, em vez de você julgar você mesmo, que todos os dias você tem oportunidades de ajudar o próximo, você não ajuda. Não é verdade? Então vamos olhar para dentro de nós. O nosso desvio moral, espiritual, ético é grande. Nós estamos tão distantes dos rios de águas vivas. E é pela graça de Deus que, apesar da nossa distância, era muito grande. Aí o Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês vão vir por mim aqui e vão chegar ao Pai. Porque de outro jeito vocês jamais chegariam. Vocês não têm capacidade própria de chegar lá. Eu tenho que levar vocês até lá. E Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transporta. Ele nos translada das trevas para a luz. Eu não sou capaz de sair de um canto para o outro. Mas o Senhor, Ele faz essa obra misericordiosa na nossa vida. Amém? Cheguemos-nos com verdadeiro coração. É isso que você tem que fazer agora. Inteira certeza de fé. Coração purificado de má consciência. O diabo está te acusando, eu sei. Mas agora, você vai purificar teu coração na presença de Deus. O sangue do Cordeiro, a palavra, vai te lavar. Sabe, irmãos, o Evangelho da Graça faz isso com a gente. O Evangelho da Graça não diz que você não é pecador, ele diz que você é. Ele não fala que você não vai ter juízo, ele fala que vai haver juízo sim. Só que, se você julgar agora a você mesmo, hoje aqui na igreja, você não será mais condenado com o mundo. O Evangelho da Graça, ele vem exatamente para confrontar você com você mesmo. Para mostrar quem é você para você. Se você for homem e mulher de Deus capaz de encarar quem você é, você vai se achegar a Deus com um coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, com um coração purificado de má consciência, com um corpo lavado com água limpa, que é a palavra de Deus, retendo inabalável a sua confissão na esperança, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Amém? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.